sou a professora Tatiana Rodrigues. Boa tarde, professor Júlio Faria. Nós somos professores de língua portuguesa da Degrau Cultural. Estamos hoje no aulão Força Tarefa, que está bombando. E viemos dar uma dica para você de língua portuguesa, para você fazer a sua prova do TCM da IBFC. E aí, Jurandir, fala aí. Esse aulão está prometendo e já temos algumas resoluções bacanas de questões. Vamos entrar daqui a pouquinho, 2 horas, né, Tati? Correção de português. E a gente pensou em falar de um ponto muito importante para o concurso da IBFC, para esse TCM, que é a partícula C. Né, Tati? Como é que fica essa partícula C em relação às questões de voz ativa, passiva? É um tema que é recorrente na banca, sempre cai, às vezes cai mais de uma questão, inclusive, dentro da mesma prova. Primeira coisa que você tem que pensar é sobre a transitividade do verbo. Se o verbo for transitivo direto ou se o verbo for transitivo direto e indireto, você estará diante de um cara chamado pronome apassivador, que é o mesmo dizer partícula passivadora, índice apassivador, enfim. Ou seja, você estará diante da voz passiva sintética. E aquele termo que você achava que era objeto direto, pode ter certeza de que ele vai ser transformado em sujeito, ok? Então, olhei a frase, encontrei o pronome ser numa frase em que eu não sei quem pratica a ação. O verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Aquele cara que seria o objeto direto não é, porque não existe objeto direto na voz passiva. Ele é transformado em sujeito. E não se esqueça de que o verbo concorda com o sujeito. Logo, se esse sujeito for singular, o verbo deve ficar no singular. Se o sujeito for plural, o verbo deve variar para o plural. Perfeito, Tati. Por outro lado, se a partícula C for um pronome indeterminador do sujeito, nós não teremos um sujeito paciente. Portanto, será uma voz passiva sintética. Se o verbo for transitivo indireto, se o verbo for intransitivo ou verbo de ligação, aquela partícula C será um pronome indeterminador do sujeito. Sujeito, portanto, o quê? Indeterminado. Ok? Nesse caso, o verbo só pode ficar, grave isso, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Afinal, ele não concorda com o sujeito que, afinal, é indeterminado. Não é? Então, se o verbo é transitivo indireto, o que você tem depois do verbo? Um objeto indireto que nunca vai virar sujeito. Como a Tati disse, se eu tiver um verbo transitivo direto, eu terei um objeto direto, que vira sujeito. Daí a concordância do verbo com o sujeito. Ok? Então, sendo C um pronome indeterminador do sujeito, ou índice de determinação do sujeito, o verbo tem que ser, repitamos, transitivo indireto, intransitivo, ou verbo de ligação. Perfeito? É isso. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Vamos dar alguns exemplos, Tati, de voz passiva sintética? Vamos lá. Voz passiva sintética. Por exemplo, um clássico aí que a gente vê em placa da rua. Aluga-se salas. Dói, não dói? Dói no ouvido. Então, porque na verdade, quem aluga, aluga algo. Esse algo são as salas. Seria o objeto direto se vocês tivessem voz ativa e se não tivesse o ser. Né? Quem aluga, aluga algo. Esse algo seria um objeto direto. O verbo alugar é transitivo direto, mas se o verbo é transitivo direto, esse ser é o pronome apassivador. O pronome apassivador, o nome já diz, ele apassiva. Logo ele leva você para a voz passiva. E aquele cara que seria o objeto direto é transformado em sujeito. Logo em aluga-se salas, o sujeito é justamente a palavra salas. E não se esqueça, a primeira regra de concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Logo, se o sujeito salas está no plural, o verbo alugar também deveria estar no plural. Logo, essa concordância está equivocada. O certo seria dizer alugam-se salas. Perfeito, Tati. Por outro lado, se eu pego um outro exemplo, precisa-se de salas. Repara que quem precisa de alguma coisa. De salas é objeto indireto. Nesse caso, a partícula C será um pronome indeterminador, que a gente está falando nas aulas de PIS, né? Então, se esse C é um pronome indeterminador, ele não pode apassivar o objeto indireto, até porque o objeto indireto vem com preposição. Como é que ele viraria sujeito se não há sujeito com preposição? Portanto, repara, alugam-se salas. Salas são lugares, salas é o sujeito, ok? Mas precisa-se de salas. Quem precisa de alguma coisa, de salas. Nesse caso, o objeto é indireto. E aquele sujeito, não confunda, né? Aquele sujeito será um sujeito indeterminado. Não confunda com o inexistente, com a oração sem sujeito. É outra história. Então, precisa-se de salas, o sujeito é indeterminado, a voz é ativa, e aí você realmente não sabe qual é o sujeito, que nem é paciente. Aliás, é o quê? É agente. Perfeito, pessoal? Maravilha.